Gerenciamento de risco, pessoal. Como eu falei na aula passada sobre gestão do teu patrimônio, ali, gestão de risco, não ignore isso. Uma operação de 3 minutos pode destruir seu resultado de um mês. E realmente pode. Eu tenho um exemplo de um conhecido que em um mês, transformou 10 mil reais em 900 mil reais. Acontece isso? Acontece. Pode acontecer no mercado cripto, tem muita oportunidade disso acontecer de uma forma gradativa. Às vezes ele fez 20, depois chegou em 900 mil. Mas sabe qual que é o problema de você fazer muita grana assim? Principalmente se você está começando, porque você vai querer repetir. Entende? Você vai achar que dá para repetir. E esse meu conhecido tentou repetir com os 900, fazer 2, 3, 4, 5, 10, 20 milhões. Acabou com nada. Essa é a realidade. Tem até o caso aí do James Wynn, recentemente, que estava fazendo uma briga contra a Binance. Segundo ele, a Binance estava liquidando ele, o mercado era manipulado. Ele transformou alguns milhares ali em milhões. Ele resolveu fazer o trade do bilhão no Bitcoin. O que aconteceu? Foi liquidado. Visivelmente ele perdeu o controle, porque ele começou a shortar quando o preço estava embaixo, começou a comprar quando o preço estava em cima, em fases assim, curtas de preço. Ele perdeu o controle porque ele estava esperando um resultado positivo como ele estava acostumado a fazer, e no primeiro resultado negativo ele teve uma perca de controle. Então respeite, não ignore o gerenciamento de risco. Se o teu stop é 1%, respeita o seu stop. Ah não, mas vai cair um pouquinho mais e voltar. Não vai. Acredita em mim, a maioria das vezes que você pensa assim, não vai dar certo. Conheço pessoas que compraram Virtual a $5 e viram cair ela 95%, acreditando que o preço ia voltar. Iam lá, compravam mais 95% de perca, pessoal. Então toma cuidado com o gerenciamento de risco. Se o teu stop é 1%, você aceita perder $10, está 10x alavancado e tem $100 só, então respeita o seu 1%. Se você acha que vai cair mais, não entra 10x então. Entende? Entra 5x, vai entrar com uma operação menor, mas que aguenta 2% de stop. Vamos falar sobre isso ainda. Defina um valor que você aceita perder. Era isso que eu estava comentando. Defina um valor que você aceita perder. Isso é muito importante, pessoal. Se você tem $100 e você definiu o valor de $5 de perca, você vai ter que fazer o seu gerenciamento de risco na operação. Se você está entrando ali com $50 na operação, qual que é o seu stop? 10%. Seu stop é 10%. Então pense comigo, você tem $100, separou 5 lotes de 20, está operando 10x no mercado futuros, então cada lote desse vai ser de $200. Você consegue abrir até $1.000 de operação, olha só, 5 operações de $200 juntas. Mas você aceita perder $5 por operação. Qual seria o seu stop? 2,5%. Porque se você tem $200 na sua mão, você aceita perder só 5, é 2,5%. Se cair 2,5% a operação de compra, você é estopado. Então você vai ter que colocar na corretora 2,5%. Como que eu coloco lá? Ah, você está 10x, então o seu stop é 25%. Por que 25%? Porque ele calcula em cima da sua mão. Sua mão era o quê? 25% é 5% de $20. Mesma coisa é o alvo. Você tem que traçar alvos para suas operações. A melhor coisa que você tem para fazer são alvos curtos ali, operações curtas. Tem alvos mais longos aí para operações de meio tempo, que seria às vezes um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, e alvos longos aí para operações mais longas que eu não gosto muito, porque eu acredito que acontece muita coisa no meio do caminho no mercado nessas operações longas. Mas tem que traçar um alvo também, mas foque primeiro no perder. Defina valores para perca. Um dos grandes problemas que eu vejo nesse mercado é que as pessoas não aceitam perder. E você precisa perder. Na maioria das vezes, eu vou te mostrar ali, você vai perder mais do que acertar. Porque geralmente você vai entrar em operações 2-1 pelo menos. E se você acertar só 40% dessas operações, você já fica no lucro. Entende? E é o que acontece comigo hoje na parte da banca que eu tenho para pagar as minhas contas do mês. Eu fiz uma estratégia de 2-1, 1% de stop, 2% de lucro, e é assim que eu trabalho para pagar as minhas contas no mês. Ah, mas a moeda pode subir 20%, 30%? Pode, mas 2% é a minha estratégia. Eu respeito o meu gerenciamento, a minha estratégia. Respeite as regras, não fuja das regras. Então respeite as regras, calcule a alavancagem e a quantidade da posição. Era o que eu estava falando para vocês. Se você tem $100
quer dividir em 5 lotes, como eu passei na aula anterior, você quer alavancar 10x cada lote, então você tem que ter a noção que você tem $20 por lote e vai ter $200 na operação por lote. Já é um valor para você começar que eu considero aí um valor até aceitável para quem tem pouca grana, faz parte. Eu comecei muitas vezes com esses valores, muitas vezes eu digo porque eu perdi, liquidei as minhas posições muitas vezes. Eu fui uma pessoa que passei pelas piores coisas que esse mercado pode trazer. Mas eu tô aqui para ajudar você. Geralmente se eu falar uma coisa não vai dar certo, acredite, não vai dar certo. Porque eu passei por isso. Eu costumo falar, se você ler a biografia do Elon Musk, você não vai fundar a Tesla, você não vai fundar a SpaceX, não vai ser o cara mais rico do mundo, dificilmente. Mas se você cometer os mesmos erros que ele cometeu naquele livro, provavelmente você vai errar. Então escutem o que eu estou falando. Calcule a alavancagem e a quantidade da posição, muito simples. Agora o próximo, tenha uma estratégia e respeite ela. Qual é a estratégia? Eu vou passar, por exemplo, a minha estratégia que eu uso, que eu sempre miro ali para ganhar pelo menos isso para pagar as minas contas do mês, que é 2 para 1. Se é o 2 para 1, então eu tenho 1% de stop e 2% de lucro. Eu acho moedas que têm volatilidade para respeitar esse 2 para 1, abro minhas posições e deixo rolar. Inclusive eu vou abrir algumas posições com você ainda nessa aula, fica nessa aula aí que eu vou abrir algumas posições, se você ficou com alguma dúvida na corretora, pode ser que essa aula sane para você também, e vou mostrar a minha estratégia de trade hoje. Então só antes da gente abrir as posições, respeite a sua estratégia, isso faz parte do gerenciamento de risco. Se você aceita perder $5 apenas naquela posição que eu havia comentado, de $20 e 10x, que é 2,5%, então respeite ela, coloca 2,5%, 5% de alvo e vida que segue. Então eu vou começar agora a abrir algumas posições. Então agora eu vou abrir algumas posições aqui com vocês, vou mostrar minha estratégia, vou mostrar para vocês que dá para fazer com pouco. Vou realmente mostrar para vocês que dá para fazer com pouco. Você pode tirar dúvidas ali também daquela tela da BingX de abrir posições. Aqui ó, só para vocês terem uma noção, pessoal, eu deixei $15, apenas $15 aqui na aba de futuros. Aqui ó, embaixo de onde tem a barrinha aqui que eu seleciono a quantidade que eu posso usar desses dólares. Tá aqui ó, $15 ó, em cima do ativo único. Então bora lá. Vamos abrir uma posição, por exemplo, eu vou abrir totalmente aleatório, não vou nem olhar a análise gráfica. Como que você vai fazer? Eu vou mudar aqui para 10x. Eu vou usar $3 por operação. Para você mudar, para você selecionar quanto você quer usar por operação, você vem aqui onde está escrito o USDT, clica aqui, ó, vai aparecer ó, preço por custo, por valor nocional e por quantidade de WIF. Você vai ter que sempre deixar por preço de custo. Aqui você coloca o quanto você quer arriscar na operação. Qual que é o seu risco aqui? $3, porque eu vou abrir 5 operações de $3. Então eu vou colocar aqui ó, $3, deixei a mercado, não defini o preço que eu quero pagar. Eu vim aqui abrir long. Depois eu vou colocar o stop. Se você abriu o long e não colocou o stop, como que você faz? Você vai ter que vir aqui ó, em TPSL, onde tem o lapisinho aqui ó, em cima da adição automática de margem. Clica aqui no lapisinho e vai aparecer. Você ativa a caixinha do Take Profit e do Stop Loss. Take Profit, quanto que eu quero? 2%. Então 2%, eu estou 10x, é 20%. Vem aqui e coloco OK. Qual que é o meu Stop Loss? 1%. Opa, não é aqui, meu Stop Loss é 10, porque eu estou a 10x, então é 1%. Vem aqui, coloco OK. Então ó, o que eu posso perder? 0,29 centavos de dólar, ou posso ganhar 0,59 centavos de dólar. Vem aqui e clico OK. Vou abrir outra operação aqui para vocês. Outra operação. Vamos ver aqui a Fartcoin. Vamos para a Fartcoin, caindo bastante, vai ver que ela sobe um pouco. Vou vir aqui, ó, mudar a alavancagem, vou colocar 10x para compra. Vamos colocar aqui $3. $3. Dá para a gente colocar o Stop Loss aqui e o Take Profit já? Dá para colocar. A gente vem aqui, ó, Stop Loss, Take Profit coloca 20, 2%, Stop Loss 10. Vem aqui e dá o OK, abrir long. Já está aqui ativado, a gente dá uma conferida aqui, tem dois registros aqui, ó, ver 2 registros. Aparece exatamente aqui o Take Profit e o Stop Loss da Fartcoin. Fica diferente da hora que você põe depois. Aqui você pode pôr depois. Se eu clicar aqui para pôr, já existe. Não precisa pôr, porque eu já coloquei na Fartcoin.
Vamos abrir mais duas operações. Ó, a Fartcoin está no lucro, a WIF está no prejuízo. Mas a gente pode abrir aqui mais duas operações. Vou colocar uma operação em... colocar nessa RVN USDT aqui, ó. Vamos colocar em venda. Agora, ó, a gente vem aqui e coloca, ó, em short. Quero 10x apenas de short. Então eu venho aqui, coloco 3 dólares. 3 dólares. Se eu tenho apenas 3 dólares para pôr, vamos lá. Stop loss e take profit. Vamos colocar já aqui em avançado, já vamos deixar, ó, take profit 20, que significa meus 2%, e aqui 10, que significa o meu 1%. Fui lá, coloquei aqui, abrir short, eu cliquei agora. É uma posição de venda que vai contra a Fartcoin e a WIF, por exemplo. Se o mercado todo estiver caindo, eu lucro nessa operação. E as outras duas, infelizmente, eu vou levar um stop. Vamos abrir mais duas operações aqui. Vamos abrir mais duas operações para vocês verem como funciona. Vamos abrir aqui operação. Tem que ser moeda que seja volátil, né? Vamos colocar aqui alterar para pegar essa meme coin aqui. Vamos lá. Vamos abrir mais uma operação de short nessa outra meme coin aqui. Só tem que mudar aqui para o 10x. Se eu usar muita alavancagem, a operação fica muito arriscada, mas você consegue operar com mais, daí se você usar muito mais alavancagem. Essa aqui eu vou colocar o stop loss depois, pessoal, e o take profit. Vou colocar aqui, ó, abrir short. Vamos lá. TPSL. Vamos colocar rapidinho aqui que essas moedas são voláteis. 22%, né? E 10 significa 1%, porque eu estou 10x, lembrem disso. Fui lá e coloquei, ó, como que tá as operações aqui, ó, duas no vermelho, uma no verde. E agora, será que a última eu abro short ou long? Estou fazendo sem análise, só para mostrar para vocês como faz e para a gente ver como fica depois, tá? Vamos colocar nessa aqui, ó, essa moeda Yuma, HUMA, sei lá como fala ela, mas a gente pode colocar aqui no 10x. Colocar tudo que eu tenho aqui, porque alguma moeda comprou um pouquinho a mais ali do 15 que eu tinha. Então ficou 2,9999. Vou colocar 2,99 então. Coloquei abrir long. Vamos operar comprado nela. Colocar aqui o take profit e o stop loss. Agora a gente precisa esperar. Tem 5 ordens abertas aqui, ó. 5 ordens abertas. A gente tem que aguardar agora essas ordens pegarem alvo ou stop loss. Vou deixar elas abertas aqui. Enquanto isso está gravando, daqui a pouco a gente vê o que deu aí essas ordens. Aqui, ó, pessoal, encerrou as 5 operações, levou aproximadamente 12 minutos para encerrar as 5. Achei que seria mais rápido porque eu peguei moedas mais voláteis, mas não foi tão rápido. Mas aqui, ó, pessoal, deu um lucro de $1,05. $1,52, 52 centavos não, 0,52 centavos ali. Teve um pouquinho menos ali porque pegou taxas, tem taxas também as operações, mas lembrando que foi sorte porque eu nem fiz análise, abri aqui realmente para vocês aprenderem, mas se eu tivesse errado uma ainda, eu estaria no lucro ali de uns 40 centavos de dólares ainda. Então se você tiver uma boa gestão, um bom gerenciamento, uma boa técnica aí, só respeitar tudo, faz trade 2 para 1, acerta pelo menos 40% dos trades que você faz lucro nesse mercado. Pô, a gente fez aí 7% em poucos minutos, 10 minutos, 12 minutinhos aí como eu falei. Poderia ter sido um pouco menos, ali um 2%, né, se tivesse errado mais uma, mas esse é o alvo. Faz pelo menos 40% de acerto em 2 para 1, que não tem erro. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no Instagram, respondo todo mundo, ajudo todo mundo aí cooperacional. Agora, semana que vem eu vou dar a cerejinha do bolo, que seria a técnica. E vou postando com frequência daí mais aulas de técnicas, vou fazer lives também. Mas o curso semana que vem já vai ficar semi-completo, porque com a técnica que eu entregar semana que vem, vocês já conseguem operar fazendo daí já análise gráfica no mercado. Provavelmente, segunda-feira eu já solto ali como vocês vão usar o TradingView. TradingView dá para usar pelo celular também. Mas eu indico pelo computador, mas pelo celular dá para usar também, assim como a corretora se usa tudo pelo celular, ou usa apenas a corretora aqui
Pela corretora apenas aqui você já consegue operar sem precisar usar o TradingView, porque o TradingView tem uma curva de aprendizado um pouquinho chata no celular, achar coisa ali, que eu fiz aqui que sumiu, é um pouquinho chato. Então pela corretora acho que já vai dar boa, mas eu vou ensinar o TradingView e pela corretora aqui como você vai configurar a corretora para procurar as melhores entradas. É isso, pessoal, treinem, treinar faz parte e é o melhor jeito de você aprender o trade. Quando errar, vai procurar porque errou. Quando acertar, fica feliz e vê também, acertei por conta disso, mas treine, treinar faz parte. Tempo de tela, prática faz parte.